Olá, amigo internauta, eu sou o ufólogo Renato Mota, aqui do canal Ufologia e Mistérios. Se você está chegando pela primeira vez, muito obrigado. Hoje falaremos aqui a respeito da conferência pública que a NASA fez, falando a respeito dos OVNIs, que hoje em dia é conhecido como as siglas, né? UAPs. Vamos falar sobre tudo, um resumão para vocês e a minha opinião final a respeito do que eu acho sobre o que foi debatido em quase ali 4 horas de debate, de apresentação de dados e informação. Será que a NASA admitiu que os OVNIs são de origem extraterrestre? Se você não assistiu, se você não viu, hoje falarei com vocês aqui nesse resumão especial no canal Ufologia e Mistérios. Eu sou o ufólogo Renato Mota, aqui você encontra muita coisa legal. Mistérios do universo, mistérios da humanidade, ufologia científica, ufologia espiritualista, os conhecimentos da transição planetária e muito mais. Análise de vídeos famosos, tem aqui também. O curso de ufologia, cursodeufologia.lmsstudio.com. Para todos que participarem aqui do curso de ufologia, vou presentear você com um mini curso de ufologia. A minha equipe, que vai me acompanhar até o final desse vídeo, vai deixar aí no chat, em tempo real para vocês, os dados de como fazer para adquirir o módulo 1 para quem participar agora neste vídeo, tá bom? E depois, também quero que deixe aqui nos comentários do chat ou nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre a NASA, sobre tudo que falaremos aqui a respeito, tá bom? E não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhe aí os nossos vídeos, tá bom? Se você não conhece meu trabalho, tem uma playlist aqui que você pode conhecer meu trabalho, apresentações em palestras, eventos que eu organizo de ufologia, também participações de emissoras de rádio, televisão, artigos para portais como G1, por exemplo, da Globo.com e muito mais, tá bom? Vai lá, navega aí no canal Ufologia e Mistérios e você vai saber isso tudo e muito mais. Então a NASA hoje ela fez uma conferência pública e falou aí a respeito dos OVNIs, os UAPs. Eu separei vários tópicos para a gente falar aqui. Eu fiz um resumo dos principais fatos que foram falados em cada pesquisador que falou ali no momento. E vamos ver a que conclusão a NASA chegou e que tipo de informação, afinal, eles passaram para nós a respeito aí dos OVNIs. Começando assim, uma coisa bem legal que eles começaram falando, eles falaram assim que as UAPs têm chamado muita atenção do público, congressos e militares. Então, por essa atenção que o público tem falado a respeito dos UAPs, então isso tem atraído a atenção deles. E a NASA, lógico, não ficaria de fora e manifestou tudo o que sabe a respeito dos OVNIs, os UAPs. Falou também que entender os UAPs é muito importante, que é uma oportunidade de entender todo o mundo ao redor. Entendendo os UAPs é uma oportunidade de entender todo o mundo ao redor. A presença deles podem ser perigosas aos nossos céus, de acordo aí com os pesquisadores da NASA. Temos que colocar uma lente científica sobre os UAPs para separar o que é fato e o que é ficção. Foram o que eles disseram. Preparar uma metodologia científica. Esse é o objetivo principal da equipe. Fazer uma análise metodológica científica a respeito aí do fenômeno dos UAPs. Vocês estão vendo aí, então, que chama muita atenção, né, do público e com certeza a NASA não ficaria de fora. Lógico que chamaria a atenção também da agência espacial, né? Ter conferências como essa experiência que está tendo a respeito do debate, esse debate aberto para todos, tem como diminuir o estigma que foi criado aí sobre o assunto. Eles falaram assim que todos devem trabalhar juntos e com isso deixar o trabalho mais robusto possível. Com a NASA, como a NASA é uma constituição científica, ela tem como esse objetivo de deixar tudo mais transparente e honesto. Esse, então, sendo o primeiro ato público a respeito aí do fenômeno OVNI.
Estudar isso pode desvendar o mundo ao nosso redor. Agora, eles falaram que tem um comitê dentro da estrutura da NASA para pesquisar o fenômeno. Olha isso. Então, dentro da estrutura da NASA, eles admitiram que tem um comitê, uma estrutura ali que pesquisa o fenômeno OVNI, os UAPs. Uma observação legal é que eles mudaram o nome dos UAPs. Olha que interessante. Antes era Fenômenos Aéreos Não Identificados, UAP, né? Fenômenos aéreos não identificados, traduzindo para o português. Aí eles mudaram para fenômenos anômalos não identificados, porque nem todos os fenômenos relacionados aos UAPs acontecem no ar. Então eles mudaram de fenômenos aéreos não identificados para fenômenos anômalos não identificados. Aí, Nick Fox, do setor administrativo da NASA, foi o primeiro a falar e começou a dizer o seguinte. Ele falou que a NASA tem especialidade dos equipamentos e na análise de que vai chegar na natureza dos UAPs. Ou seja, ele falou que eles têm equipamentos para pesquisar o fenômeno e para chegar até a natureza dos UAPs, dos OVNIs. E como usar essas ferramentas para estudar o fenômeno. Segundo ele, a missão da NASA é transparência ao público. Pode ser a grande chance de testemunhar esse processo e a natureza da ciência é tentar entender da melhor forma possível o que é desconhecido de todos nós. Atenção, olha que interessante. O que eles têm até agora, até o momento, segundo ele, não dá para bater o martelo sobre o que são os UAPs, pois não tem sensor para isso. Eles passaram um dado muito legal, que eles deixaram um site, que minha equipe está deixando aí na descrição agora, nesse momento aí, no chat, para onde fica todos os dados públicos da NASA. Ela não pode, teoricamente, esconder os dados. Então, todos os dados públicos ficam lá no data.nasa.gov. Eu entrei realmente, esse site funciona, está lá ativo, e você consegue navegar por ele. Então, é data.nasa.gov. Você digita isso e aparece lá todos os dados, tá bom? Aí foi perguntado como que a NASA mistura dados sem esses dados estarem calibrados. Os dados não precisam estar calibrados. Pode-se fazer uma análise inicial e depois fazer uma mais robusta dos dados. O próximo a falar foi David Spergel, que é o presidente de estudos independentes dos UAPs. Ele falou que o objetivo no momento não é descobrir a natureza dos eventos. Ou seja, de onde eles vêm, esses objetos, esses OVNIs, de onde eles vêm? Diz ele que não é prioridade no momento, pelo menos no momento, descobrir a natureza dos eventos. Mas sim fornecer os daylines, ou seja, os dados de como a NASA irá atuar nos estudos dos UAPs. A NASA, por ser uma instituição aberta, pública, então ela tem que manter essa transparência para todos, né? E ele explicou por que alguns dados são classifieds e outros não. A primeira conclusão que eles chegam é que os dados estão fragmentados em diferentes setores. Ou seja, interessante isso, que nós que estudamos ufologia, né? Vou fazer algumas associações, até porque esse canal é de ufologia, o foco principal. Então, logicamente, que nós estudamos a fundo esse tema. Não tem como não fazer algumas associações. Por exemplo, olha que interessante, a NASA fala que os dados estão fragmentados em diferentes setores. Lembra quando já vieram cientistas que trabalharam, por exemplo, na Área 51, né? Na Área 51, que já vieram a público, falar que os dados, realmente, existem setores dentro, citando a Área 51, setores lá dentro para cada um pesquisa um nível. Ou seja, quem pesquisa um nível 1, por exemplo, pesquisa só o aparecimento de um OVNI. O do nível 3, o 1 não tem acesso ao 3.
Vamos supor que o nível 5, ele tem a nave física ali para estudar. Então, o nível 3 não sabe que existe o nível 5. Entendeu? Então, olha que interessante, ele só sabe até o nível 3. Então, isso aí é muito interessante, esses dados, porque você vê que a própria NASA admitiu que dentro da instituição NASA, ele tem essa fragmentação. Ela tem essa fragmentação de setores. Como Bob Lazar, na área 51, falou dessa fragmentação. E cientistas dentro da NASA também já falaram que os dados, as informações são fragmentadas, né? Aí ele fala, né, que podem ser drones, podem ser balões, podem ser aviões. E ele disse assim que... ele disse que a NASA não tem dado suficiente hoje a falar sobre a origem dos UAPs. E que precisam uma melhor coleta e análise de dados, e mesmo assim ainda não terão garantia que poderão explicar. Então a NASA fala assim que, segundo ele acha que mesmo que a NASA pegue todos os dados, ainda assim a NASA não conseguiria explicar a origem dos UAPs. Será mesmo? Nós que acompanhamos aqui a ufologia, gostamos de ufologia, estudamos ufologia, já mostrei vídeos para vocês aqui, reais, até mesmo que a própria NASA, os próprios militares têm divulgado. Então vocês param para pensar, será que realmente não sabem disso? A origem? Eu parto do princípio, tá? Que não vai ser divulgado assim tão fácil para o público que os UAPs, que os OVNIs são de origem extraterrestre. Mas será que falou hoje? Vamos ver, né? Eu tenho todo aqui o resumo do evento de hoje. Será que foi falado? Algum desses cientistas, porque foram outros cientistas que falaram também. Será que algum deles afirmou que são de origem extraterrestre? Pode ser? Vamos ver que mais conclusões chegamos aqui. O grande desafio é reduzir o estigma sobre os OVNIs, segundo ele. Ele falou que até os pilotos têm problema em falar sobre isso. Se pudessem explicar uma frase, ele diria assim: nós precisamos de dados de qualidade. Segundo ele, se ele pudesse explicar em uma única frase, ele falaria: nós precisamos de dados de qualidade. E isso aplicado em todas as áreas, e para se chegar a grandes conclusões, precisam de dados de qualidade. Foi falado também a altitude que esses UAPs são detectados, onde a morfologia, como é a morfologia desses objetos, desses OVNIs, a cor, o tamanho, a velocidade e os pontos que foram relatados. Voltando mais uma vez aqui, lembrando que UAPs, UAPs, é a mesma coisa que OVNIs, tá? É a nova sigla que, para separar um pouco a palavra OVNI, que ficou muito associado só a discos voadores, naves extraterrestres, então usaram essa nova terminologia. Mas é a mesma coisa, tá? UAPs e OVNIs. Se trata também de objetos anômalos não identificados. Ou, no caso dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Vocês entenderam que é a mesma coisa, né? Ele falou também... Aqui. Ele fala, né, que isso é aplicado em todas as áreas, que para chegar a conclusões precisa de dados de qualidade. Falou também, conforme eu falei, as altitudes dos objetos, desses OVNIs, a morfologia, a cor, o tamanho, a velocidade e pontos que foram relatados. Por exemplo, citou a costa americana, o Golfo do México. Nós sabemos que, na verdade, o fenômeno OVNI está presente no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil. Aqui mesmo na região do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, região São José dos Campos, tivemos a Noite dos OVNIs, que completou aí 37 anos, aí 19 de maio agora de 2023, está sendo feito esse vídeo. Olha outros dados em relação a esses objetos. Geralmente, esses objetos são redondos, na ufologia, nós chamamos aí de sondas ufológicas, de 1 a 4 metros de diâmetro, batem com a terminologia das sondas ufológicas, são prateados, ou brancos, ou até mesmo translúcidos. Voam aí em torno de 10 mil a 30 mil pés de altura. Velocidade próxima a Mach 2. Uma velocidade tão rápida assim. Mach 2 seria 2 vezes a velocidade do som, tá? Que seria 2.700, acho, quilômetros por hora. Então, aí quase 6.000 quilômetros por hora, aí a velocidade que esses objetos se deslocam. Lembrando que não foi citado aqui, né? Em detalhes, mas esses objetos, eles aceleram, desaceleram,
desafiam toda a lei da física que conhecemos. Até vídeos divulgados pela própria Marinha dos Estados Unidos mostram o objeto descendo dentro d'água. Realmente fantástico a tecnologia desses objetos. Entendeu? Então é uma coisa realmente que não tinha como mais a NASA falar que não estuda esse fenômeno. Na verdade, falam que criou essa comissão agora, mas cá entre nós, essa comissão já existe faz muito tempo, né? Décadas e décadas e décadas. Quando o homem chegou à Lua, eu tenho um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês também aqui no card, e vou colocar também para vocês na miniatura final, do áudio proibido da Lua, quando os astronautas chegaram à Lua, encontraram vida extraterrestre, encontraram naves pousadas numa cratera da Lua, até mesmo seres. Mas a NASA abafou tudo isso. A NASA estuda o fenômeno OVNI há muito, muito tempo, tá bom? A NASA, com certeza absoluta, sabe realmente se os objetos são de origem extraterrestre ou não. Não sei ainda se eles falaram aqui, estou estudando junto com vocês aqui, se o fenômeno OVNI é de origem extraterrestre. Mas nós que estudamos ufologia, fica muito bem claro que bate muito aí com os estudos da ufologia, né? E o que a NASA tem ocultado ao longo aí de tantas décadas, né? E esses objetos, eles também têm o sistema de propulsão deles, não tem nenhum tipo de exaustão termal detectada, ou seja, olha que incrível. Esses objetos, o que quer dizer isso? Eles têm um sistema de propulsão para acelerar, desacelerar, que não tem calor. Não detecta calor. Olha que incrível isso. É como se o objeto nem existisse. É uma outra fonte de alimentação desses objetos. Um detalhe interessante, que eles falaram, a NASA falou que esses objetos emitem ondas de rádio. Ondas de rádio. Olha que incrível. E também emissões térmicas. Em alguns momentos, sim, emissão térmica. Mas o sistema de emissão térmica, que digo assim, reação ao objeto em si, que acaba sendo detectado, com aquele calor em volta, mas não calor de propulsão, tá? É diferente uma coisa da outra. O objeto é térmico, mas não tem sistema de propulsão térmica, entendeu? Vamos continuar aqui, ó. É muito interessante, eu vou deixar isso para vocês no final, tá? Eu vou deixar no short, para vocês verem depois, que é um vídeo que eles colocaram depois, tá? Deixa eu ver se é desse. Não, tem um outro, depois eu vou falar de um outro. Mas eles citaram, por exemplo, um caso que aconteceu no Oriente Médio, em 2022, que foi observado um lápis esférico com sensores ópticos elétricos, características consistentes com outros orbes metálicos, mas eles falaram que não tem mais dados. Só isso. Detectaram esse objeto, não tem mais dados. Acredita que não tem mais dados? Ah, fala sério, né? Até parece que não tem mais dados, né? Décadas estudando o fenômeno, prestes a voltar para a Lua de novo. Na verdade, já acho que tem colônia humana na Lua faz muito tempo. Eu acho que há pelo menos aí uns 10, 15 anos nós já voltamos à Lua oficialmente. Mas isso não é divulgado ao público. Isso é uma opinião minha que também já ouvi outras pessoas que também concordam com essa minha opinião. Eu acredito que não só na Lua como em Marte também já temos colônias humanas faz tempo. Mas não é o que nós estamos debatendo aqui agora. Deixa para um outro vídeo. Isso aqui é interessante, esse vídeo que eu falei. Eles mostraram também 3 pontos andando de um lado para o outro. Esse vídeo eu vou deixar para vocês num short no final, tá bom? Vou colocar esse vídeo para vocês. É muito interessante que vocês vão ver que a câmera está estática e 3 pontos luminosos deslocam para a esquerda, deslocam para a direita, em sincronismo total. Mostra a forma... Ou seja, mostra que tem algum tipo de tecnologia ali. Porque vocês vão ver ao fundo que as estrelas ficam estáticas. E os objetos se movem. Totalmente diferente. Se fossem drones, muitos poderiam falar aí que é drone. Se fosse drone, você acha que a NASA já ia perder tempo de colocar um vídeo desse? Colocar publicamente esse vídeo, eles exibiram esse vídeo. Você acha que eles iam colocar esse... pelo amor de Deus, né? Logicamente que se fosse drone, já teria descartado. Não é drone. É uma tecnologia muito interessante desses objetos que eles colocaram, que vou deixar para vocês no final. Então, o que seria? Um objetivo, segundo ele, é mostrar de forma clara e honesta toda a metodologia dos UAPs. Coletas de dados, os sensores,
o processo que querem estudar os OVNIs são todos baseados em métodos científicos. Então a NASA diz que para estudar os OVNIs, eles querem se basear em métodos científicos. Disseram que a NASA usará satélites para estudar. Eles usarão sensores. Aí perguntaram, foi feita uma pergunta lá de um pessoal lá que estava lá, os jornalistas. Qual o desafio então para fazer esses sensores? Foi uma pergunta feita. A NASA respondeu que tem a capacidade de fazer sensores baseados em dados estatísticos. Hoje em dia, um radar ele não está preparado para detectar determinados tipos de objetos. Então, pode ser, por exemplo, uma nuvem pesada ou algo que não sabemos. Então, eles falam que os radares que tem no momento não teriam sensores apropriados para poder analisar os OVNIs, os UAPs. Por quê? Porque foge a tudo que conhecemos. Então, não tem como analisar algo que é uma tecnologia que foge de tudo que temos até o momento. É isso que eles quiseram dizer em outras palavras. Precisamos produzir esses sensores e eles afirmam que tem tecnologia para fazer esses sensores. Pois aí, eles construindo tais sensores, eles já estariam calibrados, pois daí eles têm todos os dados, e aí entra o quê? Entra onde eles colocariam os conhecimentos e a metodologia correta para desvendar os mistérios dos OVNIs, dos UAPs. Sobre os dados, eles disseram que tem mais de 800 relatos em dados. E aumenta, segundo eles, 50 novos relatos por mês. Outra pergunta que foi feita é que tipo de técnica de inteligência artificial pode ser usado para analisar esses dados? Ou seja, daria para utilizar hoje a tão falada inteligência artificial para analisar esses dados? Eles disseram que ainda não usaram nenhum tipo de tecnologia para poder aplicar essa técnica, para análise dos dados. Mas, por exemplo, poderiam usar The Network Processing, que tem uma série de algoritmos que podem ser aplicados. Uma outra pergunta, quanto que o estigma desse fenômeno pode ser prejudicial? Foi feita essa pergunta. O estigma do fenômeno OVNI, né, tem aumentado muito nos últimos anos, segundo ele. Por isso que a NASA entrou na história para elevar o nível da conversa e tirar esse estigma. Com isso, para que possamos entender onde que está esse fenômeno. Está na Terra? Está na água? Está no ar? Então a NASA fala que entrou para tirar esse estigma de vez. Tem muita coisa ainda que não tem sistema de propulsão. Aí uma moça perguntou também assim, os números que ele disse que de 800 fenômenos, então era em torno de 2 a 5%, né? Que eram considerados anômalos dos 800. Perguntou quantos são considerados anômalos, né? Desses 800 casos pesquisados. Eles falaram que é de torno de 2 a 5%. 2 a 5% não tem explicação. Daí precisaria o quê? De sensores certos, entre outras coisas. Foi falado que os radares das torres de controle também precisam ser calibrados, senão não tem como identificar nada. Ou seja, isso é interessante, porque tem relatos de objetos que pilotos estão vendo e a torre não está registrando no radar. Ou às vezes o controlador de voo está vendo no radar e não tem contato visual com o piloto. Então vocês estão vendo que realmente precisa aí de sensores com uma tecnologia diferenciada para que possa ser feita a análise correta desses dados. Ou seja, também muito desses objetos com certeza estão passando despercebidos, sem registro nenhum o tempo todo. Quiseram dizer isso também com outras palavras. Deixa eu ver aqui. Explicaram cada aspecto para identificar os UAPs. Perguntaram como os radares são usados. Daí eles explicaram como que esses radares são usados. Eles ficam fixos, eles giram fazendo essa varredura, entendeu? Então é como se fossem aquelas parabólicas, sabe? Eles ficam girando e fazem a varredura. Deixa eu ver aqui. Em todos os Estados Unidos tem entre 5
entre 3 a 5 relatos por ano feito por controladores de voo. 3 a 5 relatos? Pelo menos oficialmente, né? Que é isso. Eu já fiz eventos de ufologia. Vou dar um relato rápido para vocês. Num dos eventos que eu fiz, uma pessoa chegou no final do evento e falou assim para mim: meu primo, ele estudou para ser controlador de voo e assumiu um tempo atrás. Entrou, estava lá ele e os outros formandos, o primeiro dia de trabalho deles como controlador de voo. Aí entrou militares, um deles falou assim, o chefe deles, né? Vocês ouvirão falar muito de discos voadores aqui. Simplesmente calem a boca. Virou e saiu. Precisa falar mais alguma coisa? Aí vocês veem, né? Como, na verdade, muita coisa que realmente é ocultada de todos nós. Deixa eu ver aqui o que mais. Quando tem relato, foi perguntado também, uma outra pergunta que fizeram. Quando tem relato do piloto, para onde vai esse dado? A NASA respondeu: não tem processo para coletar dados dos pilotos. Que absurdo isso! Os pilotos são testemunhas visuais, voam a altíssimas altitudes, tem contato frente a frente, até mesmo tem um caso de uma colisão com desses objetos, uma dessas sondas, e não coletam dados de pilotos. No Brasil temos coleta de dados, um documento ficou conhecido como Controle de Tráfego Hotel, que nesse documento os pilotos relatam ali a forma, movimento, a cor do objeto, a altura, data, como estava o clima, cor, se era luminoso, se não era, se era físico. Esse relato. Poucos pilotos colocam isso porque acaba ficando muito burocrático, eles não gostam dessa burocracia. Mas no Brasil existe esse documento. Tá vendo? Como que a NASA não colhe dados? Tem caroço nesse angu aí, hein? Outra coisa aqui. Deixa eu ver. Opa. Cadê aqui? A NASA... Aqui. Isso. Na segunda parte, daí teve uma parada para o almoço, daí foi para a segunda parte. Pesquisadora da NASA disse que não tem certeza do que é o fenômeno. Uma pesquisadora da NASA fala: não tenho certeza do que é o fenômeno. Ela fala assim, que de 800 casos coletados, em 27 anos, para coletar esses 800 casos, 40 seriam anômalos, que entra ali dentro daqueles 2 a 5%, né? A NASA... Deixa eu ver aqui. A NASA, antes de montar essa comissão, ela só cuidava de coisas sobre o espaço. E agora, então, ela vem mudando essa perspectiva sobre esse estudo. Daí fizeram uma outra pergunta. Por que a NASA está envolvida com os UAPs? Por que está envolvida aí com o fenômeno OVNI? A pergunta. A NASA é uma agência criada pela ciência e pertence à Força Aérea. Ou seja, eles falam que os UAPs, eles têm que explicar através da ciência. E também porque pertence à Força Aérea, também deve uma explicação. Tem um arquivo gigantesco da NASA a ser explorado. A NASA sempre prezou por deixar público todos os dados que têm honestidade e que tem honestidade em tudo isso. Falou também que a NASA sempre vai prezar por isso, por esse contato e transparência com o público. Aí vem um outro palestrante, que é um cientista de dados. Ele falou assim, que os dados não são dados calibrados, são inconsistentes. E por não ter padrão, é muito difícil da gente analisar. Ele quer colocar, então, uma abordagem científica, uma abordagem de sistema e científica em cima dos dados. E como você sabe que é anômalo? Foi perguntado. Primeira coisa, na ciência, tem um dado que se espera... perguntou, como você sabe que é anônimo? Daí ele explicou como um fenômeno é anômalo. Como que ele sabe que aquilo é anômalo? Ele fala assim, ó, primeira coisa, na ciência, se você tem um dado que você espera, você simula, e se tiver acima do dado que simulou, ela é considerada anômala. Ou seja, tem que ter os dados e fazer uma simulação daqueles dados, se der acima do que você conhece, é considerado anômalo. E a outra abordagem é definir o que é normal e o que não é. Eles têm que também saber o que seria algo natural, o que seria sem explicação.
Precisa então coletar mais dados e da maneira correta. Precisa de dados mais consistentes. Outra pergunta: se o fenômeno está na Terra, por que chamaram a NASA? Porque a NASA tem muita experiência em várias coisas. A NASA tem grande visibilidade. E os UAPs, os OVNIs, têm grande apelo público. Então, por isso que a NASA entrou na jogada. Pelo menos oficialmente agora. Aí entrou um próximo, que foi um astrobiólogo, que disse que algo existe além da Terra. Nenhuma evidência diz que os UAPs, os OVNIs, são tecnologia extraterrestre, segundo este astrobiólogo. Uma outra entrevistada sobre os relatos, ela diz assim: como se deve relatar então os relatos? Ela fala assim que tem muitos cientistas e militares envolvidos também. Ela propõe o quê? Ela propôs começar a trabalhar internamente com todos os dados que eles têm. Quer mudar isso, ou seja, quer mudar como a NASA lida com esses dados. A NASA deve pegar e desenvolver uma metodologia de relato para poder tirar esse problema. A maior informação que eles têm são de relatos de pilotos. Ou seja, o pouco que tem é de pilotos. Então, olha como está perdendo de pegar dados de piloto. Que coisa de louco isso, né? Foi mostrado o vídeo filmado de um AP, um OVNI sobre o mar. Tá? É aquele vídeo famoso que ficou conhecido, que o cara de caça está perseguindo, que eu tenho também, vou deixar no card e vou deixar na tela final desse objeto, quando os militares perseguem esse objeto no mar. A ciência deve resolver as imprecisões. Por estar tendo muitos relatos, e a NASA mostrou esse estudo independente, para quê? Para mostrar esses resultados. Por isso que a NASA resolveu fazer essa conferência. Aí, já mais para o final ali, o astronauta Scott Kelly, que passou 1 ano no espaço, deu o seu relato. Na verdade, falou quase nada. A única coisa que ele falou ali, ele contou um pouco sobre o funcionamento das câmeras, como funcionam as câmeras no espaço e os problemas que elas costumam dar. Falou também que o espaço é um ambiente propenso a ilusões de ótica. Pô, o cara não falou mais nada, falou só isso. Absurdo, né? Ai, viu? Daí, resumindo então, o que acontece aí? A NASA, o que ela quer fazer? Então, ela quer coletar os dados dos OVNIs, dos UAPs, tanto os dados que tem para a NASA, através também das empresas privadas, para poder criar sensores que possam estudar e analisar a fundo o fenômeno OVNI, o fenômeno dos UAPs. Os dados precisam ser calibrados, porque com os dados calibrados dá para se comparar com os relatos. Então, qual é o sentido, afinal, de uma live dessa conferência? É para mostrar ao público, a NASA quis mostrar ao público o que, na verdade, eles estão fazendo. Eles tiveram que dar uma satisfação, está usando dinheiro público, muita pressão em cima do fenômeno OVNI. Então, essa pressão, eles tiveram que dar uma opinião, tiveram que falar, pô, afinal, todo mundo falando que os OVNIs existem, ninguém está falando que é extraterrestre, mas está falando que existe o fenômeno. A NASA não fala nada? Foi tão pressionado, tão espremido ali que acabou falando. Então, é isso. Também um dos outros objetivos, falou que precisam de mais dados, que os dados que eles têm para estudo não é suficiente, que precisam criar sensores certos para analisar esses dados e precisam das técnicas desenvolvidas, precisam criar técnicas e também precisam dos relatos para tudo isso ficar resolvido, tendo uma metodologia para, aí sim, dar uma resposta sobre o fenômeno OVNI, os UAPs. Ou seja, a NASA falou que o fenômeno existe, tem dados coletados, apresentou até 2 vídeos, só que um a gente já conhecia, o outro não. Falou que precisa criar sensores corretos, falou que os radares têm que também uma tecnologia melhor para ser calibrados também para conseguir identificar esses objetos. Nenhum momento falou o que era, se é uma tecnologia humana de algum outro país ou extraterrestre. Isso não foi falado. Mas eu, pelo menos particularmente, minha opinião,
senti a NASA um pouco incomodada de estar falando aquilo ali tudo. Eu não sei se é impressão minha, mas eu até acho que eles queriam falar um pouco mais, minha opinião particular, tá? Pessoal. Eu até acho que eles queriam falar um pouco mais, mas não sei. A gente sabe que tem peixe grande, em todo lugar tem peixes maiores, né? Então eles puderam falar até onde podiam falar. O Marco Petit faz uma pesquisa incrível, ufólogo, meu amigo, sobre Marte. E quantas fotos analisadas de Marte, por exemplo, que mostra estruturas, não só em Marte, como na Lua, estruturas, tecnologias, possivelmente de uma civilização que já existiu no planeta Marte. Aqui mesmo na Terra, tecnologias que já existiram, agora estão fazendo de novo, sabe? Então, existiu uma outra humanidade. Os UAPs, os OVNIs, são mesmo de origem extraterrestre, são naves extraterrestres. Vocês acham mesmo que a NASA não tem dados suficientes para analisar, equipamentos próprios, apropriados para fazer essas análises? Você que está assistindo, deixa no comentário aqui no chat, você acha isso? Deixa também no comentário, lá no comentário desse vídeo. Você acha isso? Não vou conseguir responder a todos aqui, para não estender muito, que o objetivo foi falar exatamente o que foi falado nessas quase 4 horas de audiência pública sobre o fenômeno OVNI, que a NASA fez pela primeira vez, é um marco histórico, sei querendo ou não, independente do resultado final, foi um marco histórico a NASA admitir o fenômeno OVNI, os WAPs. Mas é um primeiro passo. Demos um primeiro passo. A NASA admitindo o fenômeno já é um primeiro passo. Independente se ela falou que é extraterrestre ou não, é um primeiro passo. Não tem como. A NASA não ia chegar mesmo mostrando uma nave totalmente nítida ou até mesmo um disco voador ali, entrando ali em cima de um caminhão. Ali, ó, esse é uma das naves que nós pegamos. Esse aqui são corpos de seres, ou até mesmo talvez um ser vivo até extraterrestre. A NASA não faria isso. O mundo piraria. Entraria em colapso total. Somos bebês, sabe? A humanidade são bebês ainda. Tem que mostrar em conta-gota. Ainda tem que achar que são o centro do universo. Ainda tem que achar que não. Tadinho, deixa muitos aí acharem que só existe aqui mesmo. Pelo menos eles ficam naquele mundinho fechado ali, né? Qual o medo? Quebrar sistemas econômicos? Isso aí é coisa momentânea. O que mais vai ser afetado é a parte das religiões, porque foi muito tempo escondendo a verdade. As religiões, o cristianismo, sabia que o fenômeno OVNI trata-se de origem extraterrestre. Como não foi falado lá atrás, como falar isso agora? O pessoal piraria, o pessoal mata em nome de Deus. O pessoal mata por causa de uma religião, por causa de um palpite, uma opinião, opção sexual ou qualquer outra coisa. Seres humanos, você acha que está preparado para aceitar que existe uma outra civilização que não é o centro do universo, não são as únicas criaturas criadas por Deus, inteligentes ainda por cima, super inteligentes, né? Inteligentes por alguma coisa, conforme a Vanessa fala, né, Vanessa? Rezados em outras. Mas é um primeiro passo. Vamos entender isso como um primeiro passo muito válido, viu? Eu quero agradecer a você, eu ainda acho que vamos longe ainda, não sei se levaria anos, décadas, mas uma hora vai ter que admitir que o fenômeno OVNI tem a parte sim que são de origem extraterrestre. Eu acredito sim, estudo ufologia, eu estou convencido que tem OVNIs, naves sim, que são de origem extraterrestre, seres. Quem me acompanha há mais tempo sabe a respeito dos contatos que eu já tive, até filmagens que eu já coloquei aqui, já relatei para vocês. Se você ainda não ouviu, assiste aí, navega para a playlist aí que você conhece um pouco sobre mim, sobre meus trabalhos. E é isso, é a minha opinião. Eu acho que demos o primeiro passo, resumindo. E vai vir muita coisa por aí, vamos aguardar. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Seja bem-vindo sempre aqui ao canal Ufologia e Mistério. Deixe seu like, não vai embora sem deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Inscreva-se, clica aí no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, seja um apoiador do canal Ufologia e Mistérios. Na descrição desse vídeo você sabe como ser um apoiador e ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bem? Muito obrigado a todos, gratidão, e como dizia Buzz Lightyear, é infinito
e além. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos!